Fala galera, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso módulo O Oriente Médio e o Fim dos Tempos. E hoje nós vamos começar uma jornada que não é apenas teológica ou informativa, mas também espiritual, emocional e profundamente existencial. Nós não vamos aprender apenas sobre o fim do mundo, mas vamos aprender a como ler o tempo em que vivemos com os olhos de Deus. E também nós vamos descobrir como a esperança do retorno de Cristo pode afetar e restaurar o nosso presente. Então, sem mais enrolações, aula quebrando aqui com você um paradigma que muitas das vezes é o que faz as pessoas se afastarem de se aprofundar e de ter curiosidade sobre esse assunto. E qual é esse paradigma? Eu chamei de paradigma do medo. Muita gente evita estudar sobre escatologia exatamente por causa dessa palavra, medo. Às vezes medo da catástrofe, às vezes medo de perder algo, às vezes medo do fim das coisas. Mas eu quero aqui estabelecer algo com você. A escatologia bíblica, ela não tem como tema central o desespero, o medo, mas pelo contrário, a escatologia bíblica tem como seu tema central a esperança. Sabe, a escatologia bíblica ela não se trata simplesmente do fim de todas as coisas, mas pelo contrário, a escatologia bíblica ela se trata de um início de uma era que será para sempre. Você está entendendo? Na realidade, se nós olharmos com atenção, se nós prestarmos atenção no conteúdo da escatologia, se nós entendermos o espírito da escatologia, nós vamos entender que, na realidade, a escatologia ela é o ápice, o ponto final, a consumação de uma história de amor. Como assim, Jael, de uma história de amor? Simples. A escatologia é o ápice, nos conta o final, a consumação. A escatologia nos mostra Deus vindo buscar a sua noiva, mostra pra gente Cristo vindo reinar com justiça e mostra a criação finalmente sendo liberta de todas as mazelas e corrupções que hoje a aprisionam. Você está entendendo que a escatologia ela tem a sua veia não virada para o desespero, mas sim para a esperança? Se nós fôssemos aqui ilustrar do que se trata a escatologia, nós poderíamos considerar que a escatologia ela é uma espécie de parto. Sem dúvida, assim como o parto, a escatologia vem com dores, sem dúvidas, vem com dores. Mas ela é também um sinal de que algo novo e glorioso está nascendo. Então, durante todo esse módulo que nós estamos estudando aqui, que nós vamos nos aprofundar cada vez mais, nós vamos trazer um olhar, teológico, espiritual, mas também nós vamos trazer um olhar mental e emocional sobre esse assunto. Então, enquanto nós estivermos falando sobre esse assunto, eu quero que você mantenha esse pensamento de que a escatologia não se trata de medo e nem sobre o fim das coisas e nem sobre o desespero, mas ela é uma mensagem que carrega a esperança e é o ápice da consumação da história de amor de Deus com a humanidade, de Cristo com a igreja. Então eu quero que você mantenha isso na sua mente. Seguindo adiante aqui, agora nós vamos tratar acerca das 4 principais linhas e correntes escatológicas, que procuram entender e discernir essa questão do assunto do fim do mundo, que é a proposta da escatologia, e como essas visões elas influenciam e afetam o indivíduo e a igreja, propriamente dita como coletivo, quando se propõe a viver e enxergar e praticar a escatologia a partir dessas 4 principais correntes escatológicas, certo? Talvez essa parte aqui da aula seja um pouquinho mais técnica, você vai ouvir alguns nomes, talvez alguns termos técnicos que você não tenha familiaridade, mas eu quero aqui deixar de antemão que, apesar de ser um pouquinho mais técnico essa parte da aula, ela é necessária. E por que ela é necessária? Talvez você me pergunte.
pelo simples fato de que eu tenha essa convicção que é uma verdade bíblica, né? Uma verdade bíblica e que a gente pode perceber na humanidade no decorrer do tempo. A forma como você interpreta e enxerga o fim da sua história e o fim da história do mundo, digamos assim, dessa forma, ela vai afetar a forma como você vive o seu presente hoje. Então, nós precisamos tentar entender, compreender, apesar de ser um pouquinho técnico, mas eu vou aqui facilitar o máximo que eu puder para que você tenha essa experiência de compreender como essas 4 correntes escatológicas interpretam essa questão do fim do mundo, certo? Então, vamos prosseguir aqui. A primeira corrente que nós vamos falar aqui, ela é chamada de amilenismo. E o que é isso, Geraldo? O amilenismo. Bom, o amilenismo é uma corrente escatológica, primeiro, que ela não crê no reinado milenial de forma literal, ou seja, ela não espera que o reinado milenial de Cristo, que a Bíblia nos diz que acontecerá, que esse reinado milenial seja literal. Então, para essa visão de mundo, para essa visão de escatologia, melhor dizendo, eles acreditam que o reino de Deus ele já se faz presente. A partir do momento que Cristo veio, morreu e foi aos céus, esse reino já foi estabelecido na terra, ele já se faz presente e ele é de forma espiritual. Então, por isso que eles não esperam nada de milagroso no futuro ou algo visível e palpável, porque eles têm essa visão do reino milenial, que ela é uma visão que não será literal, que esse reino ele já se faz presente, e ele é espiritual e ele só pode ser acessado de forma espiritual. E qual é o impacto prático disso na vida do indivíduo que vive, que interpreta a escatologia a partir dessa visão e, de certa forma, também da igreja que assim aderia a essa visão? Quem vive o impacto prático é exatamente isso. Vai ter uma tendência a mais à espiritualização, certo? E não vai ter expectativa não em eventos futuros e literais, pelo simples fato exatamente de não esperar que isso aconteça, porque o reino para eles, para essa visão, já está acontecendo e é espiritual. Então, o efeito prático na vida do indivíduo é esse: uma tendência maior à espiritualização e uma expectativa quase nula porque diz respeito a eventos futuros e literais que toquem o mundo como evidência do reino de Cristo. Beleza? Esse é o amilenismo. A segunda corrente escatológica é chamada de pós-milenismo. E esse aqui é praticamente o oposto, né, do amilenismo. Porque aqui, nessa visão, né, escatológica, quem adere a ela crê que a igreja ela vai ter um papel ativo na expansão do reino de Deus, ou seja, então eles acreditam que o reino de Deus vai ser literal e que a igreja vai ter esse papel ativo na expansão do reino de Deus. E aí, quando o mundo estiver, digamos assim, redimido, né, antes da volta de Cristo, então, praticamente é o seguinte: a igreja vai trabalhar, vai expandir o reino, e quando o reino já tiver tocado o mundo inteiro, então o mundo já estaria praticamente redimido e preparado para a volta de Cristo. Então, Cristo vem e a igreja entrega o mundo para que Cristo governe aqui. Então, bastante diferente, né, do amilenismo. Então, acredita que é literal e que a igreja vai ter um trabalho ativo na expansão do reino de Deus. E qual é o efeito prático nisso? Bom, isso vai trazer uma visão bastante otimista enquanto diz respeito ao progresso humano e também vai trazer um foco extremo à transformação social, já que a igreja vai expandir o reino e também a expansão do reino atinge a esfera social, não só espiritual de uma sociedade. Beleza? Então esse é o segunda corrente, chamado de pós-milenismo. Aí nós temos a terceira, que é chamado de pós-milenismo histórico, que aqui já é uma visão que também acredita que acontecerá um reino milenial literal, mas aqui também entra um outro adendo, que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas que será preservada, né, com fidelidade, claro que com a ajuda do Espírito Santo. Então, aqui
ele acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação e acredita no reino milenial de forma literal. E qual é o foco que isso gera? Qual é o impacto prático dessa crença? É simples. O foco vai ser na resiliência, na resistência, na perseverança e na santidade. Então, o indivíduo que vive a partir dessa ótica, ele vai ter uma tendência maior a orar por resistência, por perseverança e por santidade. Afinal, a igreja passará pela tribulação e essas serão as valências que ajudarão, claro, com o Espírito Santo, que a igreja resista com fidelidade a esses tempos difíceis que a grande tribulação trará para a igreja. E a quarta linha, né, a última que nós vamos falar aqui, é chamado de dispensacionalismo, né, pré-tribulacionista. Aqui, nessa visão, acredita-se em um arrebatamento secreto da igreja, ou seja, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, certo? Eles acreditam nisso, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes. E qual é o impacto prático disso na vida de quem vê a escatologia por essa ótica? Simples. Vai gerar nele um sentimento de espera eminente, de vigilância eminente, e também vai gerar um certo desprezo ou uma menor expectativa diante da cultura, já que na cabeça deles, para que nós vamos nos importar tanto com isso, que se daqui a pouco, a qualquer momento, a trombeta vai tocar e a gente pode, né, subir aos céus. Então, esse impacto negativo com respeito à visão, à cultura, é um efeito, né, que acontece em quem tem esse tipo de visão e pensamento. Bom, eu quero deixar um adendo aqui, né? O intuito disso não é impor para você uma posição correta, o que é melhor de você acreditar, pelo contrário. O nosso intuito aqui com essa aula, com essa série de vídeos que nós vamos postar aqui, na realidade, é fazer você entender que, independente de qual for a linha escatológica que você segue, que foi apresentada para você, né, isso tem um impacto prático e visível. Isso vai impactar o seu discipulado, a sua missão, e vai afetar a sua saúde emocional e a sua saúde espiritual. Então, o nosso foco aqui é exatamente te mostrar isso, fazer você entender que, independente de qual linha você escolha seguir, e aí, daqui eu aconselho você, se você quiser se aprofundar mais, pegar essas 4 linhas e aí você vai estudar elas, e aquela que lhe agradar mais, que de ser mais coerente, você seguir, certo? Mas eu quero que você já vá sabendo que isso trará impacto prático na sua vida e na igreja que você lidera, que você faz parte, que segue determinada vertente dessa aí da escatologia. Um versículo está lá em Hebreus 6, verso 9 ou 19, se não me engano, que diz o seguinte, que mantenham essa esperança como uma âncora da vossa alma. O que esse texto ele quer dizer? Esse texto ele quer dizer para nós o seguinte, que o retorno de Cristo ele não é apenas um fato futuro, mas ele é um fundamento presente. Ou seja, é essa esperança do retorno de Cristo que faz com que a gente viva com firmeza em meio a todo esse caos que nós estamos enxergando no mundo desde o começo até os dias de hoje. Essa esperança do retorno de Cristo nos convida a viver um estilo de vida com propósito, com vigilância, com santidade, mas também com paz. Porque é essa esperança, essa escatologia bíblica que não trabalha com o medo, mas sim com o amor, que não nos chama ao desespero, mas sim à esperança, ela nos diz verdades que nós temos que manter cravada em nosso coração. E essas verdades são de que Deus tem um plano, que a história não está fora de controle e que você faz parte desse plano de Deus para a humanidade. Então mantenha isso na sua mente. Bom, galera, o vídeo de hoje
é esse. Eu vou ficando por aqui, né? Na próxima aula nós vamos mergulhar ainda mais a fundo na história de Israel como esse relógio profético de Deus, né, para o mundo. E nós vamos também dar continuidade nessa série que nós estamos tendo aqui com vocês. Mas, por hora, eu quero que você reflita em duas perguntas que eu vou lhe fazer. Primeiro, como você se sente quando você pensa sobre o fim do mundo? Como você se sente? E segunda coisa, como que a escatologia bíblica pode afetar e mudar a sua vida hoje, agora? Então, vou ficando por aqui, como eu sempre digo nos vídeos, né? Assiste essa aula quantas vezes for preciso e pratique, porque quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Até o próximo vídeo.